Graças e paz, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Uma grande alegria ter vocês aqui com a gente no canal da TV Promessa RS. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica do Sul, aquele nosso encontro semanal de todas as quintas-feiras, quando vocês nos dão a alegria de estarem aqui com a gente, dando-nos o privilégio de entrarmos até a sua casa para juntos estudarmos a lição bíblica. Lembrando que todas as quintas-feiras, às 19h30, nós temos um encontro aqui com vocês. Esse é o nosso encontro semanal. Estamos juntos neste período, numa jornada pelo livro do profeta Isaías, né? Assim diz o Senhor, mensagens de alerta e esperança no livro do profeta Isaías. Lembrando para vocês que tanto nós aqui quanto vocês aí, todos podemos ser canal de bênção para todas as pessoas que estão próximas de nós. Por isso, compartilhe o nosso link. Já tem aí o link, compartilha por gentileza o link aqui da nossa Escola Bíblica do Sul com todos os seus contatos. Coloca lá no seu Facebook, coloque lá no seu Instagram, lá no seu X. E olha, não se esqueça de compartilhar com todos os grupos do WhatsApp aí, tá bom? O WhatsApp lá, o grupo da família, dos amigos, lá da faculdade, quem sabe, né? Sabe aqueles diversos grupos de WhatsApp lá da igreja? É isso, coloca lá em todos eles e peça para que os irmãos façam a gentileza de replicarem o link para os contatos deles, porque assim nós vamos alcançando o maior número possível de pessoas estudando aqui com a gente a lição bíblica nas quintas-feiras. Feito isso, deixe o seu like, curta o nosso programa, se inscreva aí no nosso canal, TV Promessa RS, e depois de fazer isso, você vai lá e ativa o sininho para que você possa ser avisado de todos os programas aqui da nossa TV, tá bom? Contamos com vocês. Muitíssimo obrigado. Fique com a gente. Estamos de volta para o estudo de mais uma lição bíblica e hoje, encerrando aqui a nossa série de lições, hoje estaremos estudando a lição de número 13, que tem como título A Futura Capital do Mundo, né? Encerrando aí, depois dessa jornada gloriosa, nesses últimos 3 meses, estudando aqui o livro do profeta Isaías. Estamos encerrando e hoje, com um prazer para a gente, grande alegria, teremos a colaboração do pastor Pedro. O pastor Pedro, ele é o vice-superintendente da convenção aqui do Rio Grande do Sul, é pastor também da Promessa lá em Novo Hamburgo, casado com a Andréa. As filhinhas são a Larissa e a Morgana, Isso, né, Pedro? Isso, seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom tê-lo aqui com a gente. Amém. Deus abençoe esse momento aí. Obrigado por ter reservado parte da sua agenda para estar aqui com a gente. Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo à Escola Bíblica do Sul. Obrigado. Vou deixar à vontade para você dar uma saudação aí, Pedro, para o nosso povo. Muito bem, eu fico muito feliz em poder participar, né, desse momento, que eu acho que é um momento muito bom quando a gente reserva para estudar a Palavra de Deus, né? Verdade. Eu quero saudar aí o nosso telespectador com a paz do Senhor, né, nossos irmãos, amigos, né? Fica ligadinho aí, eu creio que teremos um momento especial aqui, né, no estudo da Palavra do Senhor. Amém. Pastor Pedro, nós passamos aqui 3 meses estudando aqui sobre essa nossa lição bíblica que já vai deixando saudade, né? O livro do profeta Isaías, aprendemos muita coisa durante todo esse período, aqui esses 3 meses, e hoje nós estamos encerrando aqui contigo essa série de lições, e o tema ele é fantástico, né? Olha, a futura capital do mundo. É extremamente sugestivo, né? Fala aqui sobre a Nova Jerusalém, a futura capital do mundo, não haverá mais pecado, um lugar de adoração sem fim. Temos aqui o texto básico, a introdução. Vou pedir aí para você ajudar a gente nessa introdução aí. É um tema muito bom, né? Uhum. Só que embora não esteja aqui o texto, né? Mas lá, 1 Coríntios, eu gostaria de citar esse texto. 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 9, vai dizer, né? Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,
nem penetrou no pensamento do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu creio que é sobre isso, né? Mesma coisa quando João, lá, né, capítulo 14, ele vai deixar aquela narrativa que Jesus coloca, né? Que era para os discípulos não se turbar o coração, né? E eu creio que a mesma palavra é para nós, porque quando ele fala que vai preparar lugar, ele está falando dessa futura capital, está falando desta cidade, né? Das coisas que aí no decorrer do estudo nós vamos estar vendo, né? Coisas maravilhosas. Então, está falando de uma cidade perfeita, né? Construída pelo ser perfeito que é Deus, né? Então, quando Deus promete essa cidade futura, né, para nós, para o nosso telespectador, ele ele vai fazer da melhor forma, né, a ponto de todo aquele que permanecer nele gozar, né, se alegrar, ter todos esses benefícios, né, nós vamos ver através do estudo aí, né, que Deus tem para cada um de nós. Que coisa linda, né? A gente sabe que ali os benefícios espirituais, todos esses benefícios, e a gente quase não tem muita explicação, porque está além de tudo isso, né? Mas quando você fala sobre essa questão dessa beleza, aí você vai falando, eu fico pensando assim, tem horas que a gente pega, né, um filme, ou até uma imagem mesmo assim, os animais, cada jardim lindo, cada santuário ecológico, lindo, 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 né? Mas aí, como você disse, né? O que o olho não viu. Então, qualquer coisa que a gente pense em matéria desta natureza lá, vai ser muito maior e Muito melhor que maior. essa, né? Qualquer cidade, por mais linda que a gente já tenha visto, né? Pode pegar aí que estamos falando muito agora, né? Estamos aqui já no finalzinho aí do mês de junho. Daqui a pouquinho chega lá as Olimpíadas, né? Cidade Luz, né? A França, Paris, né? Mas comparado com aquela luz de lá, com aquela glória que será Mas nessa capital aqui, mas totalmente ofuscada, né? O olho nunca viu nada semelhante, né? e sem contar que a própria Bíblia fala, né, referente a essa luz, né? O próprio Cristo estará lá, né? Então, Então eu né? creio Que que, coisa linda. além da beleza que ele construiu, né? A promessa que ele fez, né? Eu creio que o mais legal e eu creio que o que a gente mais almeja é poder estar com Cristo lá, né? Uhum. Então, além dele proporcionar essa oportunidade de nós estar com ele, ele também ainda fez algo muito além daquilo que nós imaginamos ou que vimos nesse mundo natural aqui, né? A nossa expectativa para chegar lá é grande mesmo, É né? grande. Em todos os aspectos. Maravilha, pastor Pedro. Aqui nós temos a lição, ela está dividida aqui em 4 partes, né? Ela fala sobre a cidade do povo de Deus, depois fala sobre o Salvador do povo de Deus, o clamor do povo de Deus e, finalmente, o futuro do povo de Deus. Como as perguntas elas estão dentro, né, de cada um dessas divisões, aí eu vou já direto às perguntas, né? Para que você possa aí nos ajudar compreendendo cada uma delas, tá bom? Amém. Primeira pergunta diz assim, ó. Do que trata os capítulos 60 e 62 de Isaías? Fale sobre o duplo cumprimento das profecias deste capítulo e das características da Jerusalém futura. Tem várias perguntas só dentro da primeira aqui, né? Isso, na realidade ali, Isaías 60, vai falar os 60, 61, 62, né? É uma sequência. Primeiro ele vem falando ali da glória futura do Messias, né? Da, da, da Nova Jerusalém, melhor. Sobre a glória futura de Jerusalém, tanto na reconstrução, né? Também ali no paralelo, né? Do ano 400, ali, ao ano 500. Falando ali da questão física, né? Lá Uhum, e também, né, um paralelo da Jerusalém celestial, né? uhum. Aquilo que vai acontecer, né? Lá no futuro ainda, né? Eu creio que será um futuro glorioso, né? Mas se dará lá no momento da redenção, né? A redenção da igreja, né? Quando Cristo vir buscar a sua igreja, né? Então,
esses capítulos vão tratar dessas questões aí, né? Interessante, né? Interessante. Eu fico pensando assim, o coração do profeta, né? Sabendo que todo mundo vai para o cativeiro, 70 anos de cativeiro, aí depois, como você bem disse, né? Ele sabe, Deus sabe que vai trazer de volta, que vai ter toda uma reconstrução, que essa Jerusalém será reconstruída, enfim, que está até hoje, essa questão toda, né? Mas não é só isso, né? Tem uma dupla aplicação, né? Fala dessa capital do novo reino, né? Jerusalém celestial, né? É uma imperfeita, né? Chega des- pela própria desobediência do homem, né? Acaba sendo destruído. E daí a perfeita, aqui Jesus foi, né? Preparar aquilo que João fala lá no capítulo 14, né? Foi preparar para aqueles que o amam, né? Então, é algo perfeito, né? Espelhado no próprio Cristo. Então, eu creio que é algo maravilhoso, né? Quando a gente poder chegar lá. Uhum. Capital de um novo reino, né? Que coisa linda. Eu lembro uma vez que a gente estava conversando sobre cidades, né? E aí estávamos falando, isso foi aqui alguns anos, já tem um certo tempo, né, em São Paulo. Eu estava ministrando numa classe de adolescentes, e aí começamos a falar sobre a Nova Jerusalém, e a conversa caminhou nessa direção, né? Aí uma, um- uma mocinha perguntou para a gente se no céu não tem ladrão, se no céu não tem guerra, se não tem nada disso, né? Qual que seria então o motivo de Jerusalém celestial ter muro, né? Uhum. Ter muro, né? Aí eu expliquei, né, que de fato, assim, cidade murada eram as principais cidades, né? As cidades, as capitais eram todas muradas, nem Muradas. todas eram muradas, mas as capitais e as principais cidades, elas tinham muro mesmo, uma proteção mesmo, né? Uhum. Então, quando Fortificada. fortificada, exatamente. Então, quando Deus usa esse detalhe para dizer que ela vai ser uma capital, né? É uma cidade murada e tal, os muros são todos lindos e maravilhosos, entradas maravilhosas, enfim, mas para dar a magnitude mesmo que ela vai receber, né? Uma cidade a É, princípio. do jeito que ela é, principalmente ali em Apocalipse, do jeito que ela é apresentada, é uma coisa futurística, assim, que realmente, quando Deus diz assim, que nem penetrou no pensamento do homem, você imaginar uma cidade como é descrita ali, a questão dos muros, das ruas, Então, né? O rio que passa, o né, no meio da rio. praça, são coisas assim que saltam aos olhos, né? Uhum. E eu creio que no coração da pessoa também, eu acho que deve ter essa alegria, né? Esse prazer de poder ser um participante lá, né? É, Estar lá, né? Eu creio que isso é algo maravilhoso. maravilhoso. E, pastor Pedro, eu acho interessante também, né? Porque a gente fala de tudo isso através dos escritos de Isaías, né? Então, interessante, é por isso que falam mesmo que é o evangelho do Antigo Testamento, né? Ó, a gente vê ele de alguma forma profetizando, falando sobre isso, que a gente só vai depois, né, ter um pouco mais de conhecimento disso a partir do Novo Testamento mesmo, a partir do próprio Apocalipse, né, como você citou, né? Mas ali, nesse contexto, 700 anos antes de Cristo, já ele está falando sobre isso, né? E como que a gente entende? Claro, porque assim, toda essa glória que ele diz a respeito dessa restauração, fisicamente nunca se na sua plenitude nunca aconteceu, né? Só vai acontecer lá mesmo, né? Mas Deus está falando para a gente através do profeta Isaías, né? Isso É já lindo isso, né? vem sendo lembrado, Bem né? sendo Há lembrado. muitas gerações, né? Muitas gerações, né? Maravilhoso isso, né? Maravilhoso. Muito bem, caminhamos aqui um pouquinho mais. O que o capítulo 61, pastor Pedro, de Isaías fala sobre o ministério de Cristo? Comente sobre o ano aceitável do Senhor e sobre o dia da vingança do nosso Deus. O ministério de Cristo, ele, embora curto, né, mas bem intenso, né? Uhum. Bastante intenso. Eu vejo que aqui nesse capítulo 61, ele vai mostrar aí, né, o que Jesus fez, né, o preparo, né, que Jesus teve, né?
pregando aí para os fiéis, né, tanto da época como também através do profeta, né, nós temos aí, agora podemos ter a mesma informação, né, a Uhum. mesma visão, vamos dizer assim, do que Jesus fez, do que Jesus foi, né, para que ele veio, né, qual a causa dele vir a este mundo. E aqui na questão do ano aceitável do Senhor, daí ele vai se referir ali na questão do ano do jubileu, né? Uhum. E o ano do jubileu, só para abrir era no 50º, né? E o simbolismo que tem nessa questão era referente ao resgate, né? De a pessoa não conseguir resgatar, né? Tinha lá a sua propriedade, lá tinha a sua dívida, né? E ele não conseguia. Então, ele teria que lá no ano do jubileu, ele tinha essa lei aí que vinha trazer um pouquinho, vamos dizer assim, um pouquinho mais de justiça, né? Para Uhum. aquela pessoa que não poderia, não teria como resgatar, né, o seu bem. Só que uma coisa interessante que nessa questão não era simplesmente quando chegava o ano do jubileu a pessoa ir lá e resgatar, né? Ele precisava de um resgatador, né? E aqui que é interessante porque na realidade esse resgatador ele simboliza o próprio Cristo, né? Porque nós também a nossa dívida nós não tínhamos como pagar, né? Não temos como pagar, né? Então só Cristo para pagar a nossa dívida. Então o ano do jubileu, embora nós sabemos aqui que essa questão que está lá em Levíticos ele é bastante simbólico, né? Mas Uhum. ele traz essa característica, né? Mostra essa verdade, que nós éramos aquela pessoa que nós estávamos endividados sem poder pagar a nossa dívida, né? E daí Cristo veio para nos resgatar, né? E pagou o preço da nossa dívida, né? E daí hoje somos livres, né? Então, eu creio que aqui também ele vai falar sobre o dia da vingança do Senhor, né? Uhum. O Senhor, ele mostra ele vindo, né? E isso é uma coisa futura, né? Quando ele virá aí pela segunda vez, né? Com toda a sua glória, com todo o seu poder, para buscar a sua igreja, mas também para trazer juízo, né? Sobre o seu Uhum. inimigo, sobre aqueles que não aderiram, né? Ou não aceitaram ele como Salvador, como Senhor, né? Então tem algo preparado ainda para um futuro, né? E, e o Senhor ele tem esse. Só que ele tá dando esse tempo, né? O ano de jubileu tinha um tempo, né? Então todo aquele tempo era um tempo de preparação para tu chegar lá e conseguir resgatar, né, aquele bem que tu queria, né? É a mesma coisa hoje. Deus está dando, né, o tempo para mim, né, para o pastor, para o nosso telespectador, de aceitar esse resgatador, né? E, e há esse tempo, né, para ter essa aceitação. Porém, chegar um dia, né, que o Senhor vai trazer o juízo, né? O juízo aí. E daí, infelizmente, aquele que aceitou, né, ele terá o benefício, né, da salvação, do perdão, né? Aquele que não aceitou, infelizmente, aí não terá esse benefício. Olha só, né? E que me encanta muito, pastor Pedro, é assim, ó, todo esse comentário sendo feito baseado no livro de Isaías. De fato, isso me encanta muito, né? Porque assim, quando a gente lê o profeta Isaías, ele de fato é o profeta messiânico, né? Já foi dito aqui em outras ocasiões, durante essa jornada de 3 meses, que o livro de Isaías é o mais citado no Novo Testamento, né? Aí eu separei também aqui para você me ajudar, aqui, os nossos irmãos, essa parte aqui de Lucas, eu vou até ler aqui, pastor Pedro, porque eu acho isso aqui um negócio, uma parte linda, 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 né? Porque fala exatamente isso, né? Você acabou de explicar aqui pra gente, né? É ele é esse resgatador, né? Ele está ali sendo ofertado para o resgate, para o nosso resgate, né? E aí, aqui em Lucas 4, diz assim, ó, e chegando a Nazaré, onde fora criado,
Olha só que lindo, ó. Ele entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga. Ele vai lá, ele entra na sinagoga, ele se levanta para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que está escrito: Olha, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechou o livro, tornando dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Olha só a cena. Então ele olha para todo mundo e começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Olha só, né? Que coisa. Ele, esse remidor, esse redentor, ele vai no dia de sábado na sinagoga, ele lê o trecho do profeta Isaías, aí todo mundo fica olhando e aí ele, na unção de Deus, fala: Hoje se cumpriu isso aqui, ó. Tudo que vocês ouviram, que vocês leram na sinagoga durante todos esses 700 e poucos anos se cumpriu aqui em mim. É um negócio É muito maravilhoso, né? bonito, né? Bonito, né? Bonito. Muito Eu bonito. sou esse libertador, né, que você acabou de explicar aqui, né? É um negócio maravilhoso. Muito bem, glória a Deus, né? Vamos aqui para a terceira pergunta, então, pastor Pedro. Comente sobre a imagem de julgamento presente em Isaías 63, de 1 ao 6. Podemos fazer uma correlação, né, entre essa passagem de Isaías com o Apocalipse 14, 20, 19 e 15? Qual é a postura do povo de Deus diante dessa imagem de juízo? Aqui é esse julgamento, né? É, aí andando um pouco mais para frente, no futuro, talvez próximo, talvez um pouco longo, né? Mas é o que Jesus vai trazer, né? Vai trazer para todo aquele que não o aceitou, né? Então, está determinado um dia, né? A Bíblia diz que está determinado, né? Quando ele voltar, terá juízo sobre a terra. Então, esse juízo, e aqui essa passagem aí vai mostrar aí essa pessoa, né? Pisando o lagar, né? Uhum. Mostra ali um ser poderoso, né? Um ser superior, vamos dizer assim, vindo, né, para sentenciar. Olhando dessa forma, parece que é algo difícil, assim, né, para a gente encarar, sabendo que o nosso Senhor Jesus é um Deus de amor, né? Uhum. Só que como ele está dando todas as chances, né, todas as chances para todo ser humano, né? Vai chegar o dia, só que assim como ele é amor, ele é justiça, né? Então, hoje impera o amor de Deus, né? Hoje impera o amor de Deus dando-nos a chance, chamando-nos, né, Uhum. para aceitar. Só que a Bíblia determina que um dia chegará a sentença, né? Então hoje nós temos a oportunidade, né? Porém, chegará o dia que, quando a porta da graça fechar, é o dia que Deus trará juízo a todo aquele, né, que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então esse juízo é sobre os ímpios, né? E sim, podemos correlacionar aí com o Apocalipse, né? Apocalipse 14, 20, 19, 15 ali. Eu creio que a postura, né, que o cristão, a postura que a pessoa deve ter, uma postura de temor, uma postura de submissão, né? Uhum. E pedindo que a misericórdia de Deus esteja, né? Porque eu creio que se não for a misericórdia de Deus, esse juízo aqui pegaria muitos, né, de surpresa. Mas eu creio que a misericórdia de Deus, ao longo dos anos, ao longo do tempo, faz com que a gente venha entender, né, como eu devo me posicionar diante desse fator juízo, né?
sabendo que vai haver, né? Então, como eu devo me posicionar antes que aconteça isso, né? Porque o momento que está dito que virá um tempo de juízo e virá um dia, então eu creio que ninguém gostaria de passar por esse momento, né? Uhum. Por isso a oportunidade hoje, né? Uhum. Então, eu creio que essa imagem, né, de pisar o lagar é Deus aqui colocando, né, o seu juízo sobre o seu inimigo, né? Então, aquele que está com Deus é de Deus e aquele que não está com Deus não é de Deus. Então, devemos nós ter essa postura, né, de saber que Ele é Senhor e, embora é um Deus de amor, Ele trará um dia um juízo, né, de sentença, né, de condenação. Porém, Ele está pedindo, né, e está dando a oportunidade para que nós não precisamos passar por esse momento, né? É uma decisão nossa, né? Uma decisão sua. Então eu creio que quanto antes nós decidirmos em viver, né, pela graça de Cristo, então nós estaremos fugindo desse juízo de Deus, passando para a graça de Deus. E é interessante, né? Quando você enfatiza as oportunidades que estão sendo dadas, né? Tá se falando da graça, tá se pregando. Nós estamos falando do profeta Isaías, estamos falando de 700 anos antes de Cristo, estamos falando de 2000 e poucos anos atrás, desde lá, né, se falando, claro, bem antes, né? Estou tomando Sim, por base isso porque estamos estudando o profeta Isaías, né? Mas aí, aqui a gente vê assim que está falando sobre a cidade do povo de Deus, na sequência caminha falando sobre o Salvador do povo de Deus, que essa cidade, como você disse, está acima de toda a explicação, de toda a imaginação. O Salvador é o remidor, aquele que, enfim, está tudo ali, ó, uma cidade gloriosa esperando um Salvador à disposição. E aí sim, mas essa é a parte de que Deus faz, né? Aí o ser a humano, como você decisão disse, é precisa se decidir, senão tem juízo, juízo. né? Tem juízo. Decisão é de cada um, né? Creio que por isso que ele vai dizer, né? Coloque-vos dois caminhos, né? Dois caminhos, né? E o conselho, ainda além dele colocar, explicar qual é que é o melhor, ele diz, olha, escolha para que não viva só você, mas você e a tua Tua descendência. descendência. Então, o profeta Isaías deixa bem claro aí que, embora esse Deus é um Deus poderoso, um Deus supremo, né? Um Deus inigualável, né? É um Deus de amor, dá oportunidade, mas Uhum. também ele um dia ele vai trazer o juízo sobre a terra, né? Olha só. Que coisa, né? Que benção, olha. A cidade do povo de Deus, o Salvador do povo de Deus e o juízo, né? O clamor, o dia em que todo mundo vai ter que comparecer mesmo diante dele, né? O julgamento dos ímpios. Muito bem. Vamos aqui para a próxima pergunta, pergunta de número 4, pastor Pedro, que diz assim, ó, nos dois últimos capítulos do seu livro, Isaías fornece um vislumbre do seu reino, do reino de Deus, a ser estabelecido na terra. Comente o que mais chamou a sua atenção aqui nesse trecho. Esses textos eles falam bastante sobre o juízo de Deus, né? Mas Uhum, falando aí do reino de Deus, até não tenho, eu creio que não tenho as palavras corretas para tu demonstrar o que Deus vai trazer, né? De benefício, né? uhum, Eu creio que será surpresa para todos os salvos, será surpresa, né? O que Deus vai trazer, né? Nesse reino que ele foi construir, né? Vou preparar-vos lugar para que onde eu esteja, estejais vós também, né? Então, esse reino é um reino de perfeição, né? Alegria, paz, né? Toda esse acúmulo de dores que a gente vive hoje, né? Não terá lá. Então, é um reino de paz, um reino de alegria, um reino de adoração, né? Aonde o próprio Cristo, né, será o centro, né?
Então, o que me chama a atenção é essa questão de nós podermos fazer parte, né, desse reino que tem tantas coisas boas, né? E se a gente, às vezes eu fico pensando assim, às vezes a gente demora tanto a cair a ficha, né? E daí quando cai a ficha, tu diz, mas por que que eu não aceitei antes, né? Não é? Por que eu não fiz parte antes desse momento, né? Porque aqui a gente está, a gente, vamos dizer, tem uma pitadinha do que vai ser o reino de Deus, né? E Uhum. já é muito bom quando tu faz parte, né, da família de Deus. Então imaginemos nós como será quando nós estivermos lá, né? Poder ser recebido por Ele, né? Poder estar com Ele junto com os demais remidos, né? Então, isso será estabelecido, né? Na terra, isso, a palavra de Deus afirma, embora muitos não acreditam, né? Mas nós sabemos que a Bíblia, ela afirma isso e creio que tanto nós aqui como nós, os nossos telespectadores, pela fé nós acreditamos que esse reino um dia virá, né? E será estabelecido aqui, aonde nós reinaremos com Deus, né? E ali não teremos mais o choro, não teremos mais o sofrimento, não teremos mais a dor, né? Mas sim alegria e paz em Cristo Jesus. Eu acho que isso que é importante, né? Para que nós possamos tomar essa decisão, se não tomamos ainda, né? Ou permanecer na decisão que já tomamos, né? De estar nesse caminho. Tá nesse caminho, né? É apenas um vislumbre mesmo, né? Mas esse vislumbre por si só é maravilhoso, né, pastor Pedro? E enquanto você vai explicando aí, eu fico pensando assim, lá nós teremos um mundo melhor, né? É um novo céu, é uma nova terra, onde habita a justiça, então injustiça não tem lá, então é um mundo melhor. Mas é uma cidade melhor, porque é uma cidade cujo artífice e construtor é Deus, né? Você é arquiteto, né? Agora imagine, por exemplo, Deus, a mente dele, desenhando a perfeição de uma cidade com todos os... Enfim, uma cidade melhor, uma casa melhor, porque eu vou preparar-vos lugar. Então, por mais que a gente lute, né? E consiga casas, imóveis aqui, né? E não tem nenhum pecado nisso, desde que seja a aquisição seja honesta, não tem nenhum pecado. Mas lá nós teremos um mundo melhor, teremos uma cidade melhor, teremos uma casa melhor, teremos um corpo melhor, né? Como você disse que não vai ter mais doença, mais nada, então é um corpo imortal, né? Portal perfeito, né? Perfeito, né? Mas eu gostaria de destacar uma coisa, um trecho Uhum, aqui também, aham, pastor. Eu creio que é importante, né? Quando a gente tira esse momento para falar, né, das grandezas que Deus vai trazer nessa cidade, né, da justiça que vai haver, ali no capítulo 61, Deus também vai, a Bíblia fala referente àquele que não prega a verdade para levar com que as pessoas, no caso o telespectador, o estudante da palavra de Deus, venha conhecer a verdade e praticar a verdade, né? Ele vai falar que Deus trará juízo sobre essas pessoas. Então, como é importante nós compreender o que a Bíblia diz e nessa compreensão procurar passar, né, uhum, aquilo que realmente a Bíblia está ensinando, né? uhum, Porque talvez muitas pessoas se perderão por essa questão, né? Por ir atrás de pessoas que ensinam um evangelho que não é bíblico, né? E aqui esse estudo está trazendo realmente aquilo que a Bíblia diz, né? Apenas nós estamos replicando o que a Bíblia está dizendo, né? verdade. Então, gostaria de destacar isso porque vivemos num mundo aí que, às vezes, a religião ela acaba distorcendo a palavra. Então, esse juízo virá sobre aquelas pessoas que não farão a vontade de Deus. Mas esses benefícios serão para aqueles que farão a vontade de Deus, né? Que estarão alinhados, né, Uhum, com a uhum, palavra de Deus. Então, por isso que a gente tem que cuidar muito nessa questão de quando a gente vai replicar aquilo que a Bíblia está dizendo, né? exatamente. Para que as pessoas também, ou ao ouvir a palavra, elas possam, né, se,
no verificar, elas conseguem fazer aquilo que realmente a Bíblia está pedindo, né? Fazendo isso, com certeza elas estarão indo em direção a Cristo. Em direção a Cristo, a salvação, né? Está garantida aí para cada uma dessas pessoas. Todo esse reino glorioso que será estabelecido na terra será a herança desses, né, que andaram com Cristo, que tiveram na graça, na misericórdia, levaram tudo isso a sério, né? Ao passo que o ímpio é a aniquilação dele, né? Uma É aniquilação, esse né? juízo de Deus que não será fácil, necessário, mas não é fácil, né? Então, Não, não é fácil. Mas eu creio que aquela pessoa que procurar, né? Por isso como já foi falado antes, esse tempo, aproveitar esse tempo, né? uhum, A gente poderia perguntar, mas quanto tempo eu tenho? Eu tenho hoje, né? Você tem o hoje. Porque o amanhã pertence a e Deus. é Então, só a ele. decisão, se eu quero esse paraíso, se eu quero os benefícios desse paraíso, se eu quero estar nessa Sim. cidade, se eu quero ver a luz de Cristo brilhar nessa cidade, como a Bíblia nos ensina, é hoje que É eu tenho hoje, que o ir. tempo é hoje. O tempo é hoje, O tempo é né? hoje. Porque o amanhã pertence a Deus, né? E ainda pode ser que ele dê chance, como vem dando, né, para todos, o ser humano, a oportunidade. E eu sempre digo assim, quanto à vida, a A es- oportunidade. Sim. Agora, o momento que eu parar de respirar, né? Então, daí para mim, já está definido ali, né? Uhum. Então, eu creio que nós temos que dar muita importância para isso, para o tempo do hoje, né? Tem gente que fica pensando, não, mas o jovem, não, quando eu casar, né? Ou quando eu conseguir a minha casa, ou mais tarde, né? De repente, o mais tarde não vai existir para Não mim, vai né? existir. Então, o hoje é o tempo, né? De você aceitar essa proposta. E Que proposta é? De viver numa cidade, como o pastor bem falou antes, né? Eu não diria melhor, mas assim, na única cidade, né? uhum. Onde terá paz, né? Quem é que não gostaria de ter paz na vida? Não. Hoje o mundo corre atrás de paz, porém de uma paz falsa, né? Mas Cristo tem a paz verdadeira, a alegria, né? Então eu creio que a proposta que Jesus apresenta na palavra de Deus, embora aqui Isaías 61, 60 ou 62, ele está trazendo muito sobre juízo, só que ele está também dizendo, olha, vocês têm chance de não passar por isso, né? Então, cabe ao homem, né, fazer aí a sua decisão. Como você disse antes, né? Ele coloca os dois caminhos, a vida e a morte, mas ele mesmo já aconselha para que Já andemos, né? aconselha. Na vida, né? Que bom. Pastor Pedro, para caminhar aqui já para o finalzinho, por causa do nosso tempo, nós temos dois compromissos aqui. O primeiro fala: creia na futura capital do mundo, o pecado não terá lugar. E depois, creia na futura capital do mundo, a adoração não terá fim. Nessa primeira parte aqui, sobre na futura capital do mundo, o pecado não terá lugar. Ajuda a gente aqui a só enfatizar essa verdade, por gentileza. Aqui, ó, a pergunta é dizendo, né, qual a sua opinião sobre uma proclamação do Evangelho de Jesus que omite a verdade sobre o seu juízo, né? Uhum. Então, embora aqui nós vemos que o pecado não terá lá, né, não terá lugar, mas hoje nós vivemos no mundo de pecado, né? Porém, hoje nós temos o nosso Senhor e Salvador Jesus, que é o nosso advogado para nos ajudar. Só como chegará o dia que ele não será esse advogado, né? Ele será o nosso juiz. Então, eu, eu tenho que procurar me preparar nessa vida aqui, né? Nessa vida, procurar fazer a vontade de Deus, mesmo que eu estou no meio, né? Como o próprio profeta Isaías falou, né? Eu sou homem de lábios impuros e Uhum. habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas ele tomou uma decisão de viver segundo o que Deus queria, né? Então eu creio que nós devemos fazer isso sabendo que Deus trará juízo, né?
Uma das questões aqui que eu vejo, Deus não se agrada. Se tu olhar para a Bíblia, Deus não vai se agradar daquela pessoa que prega um evangelho ou que omite, né, as verdades do juízo de Deus, pregar só que Deus é amor, né, Deus é bom e realmente Deus é amor, tudo isso é verdade. Porém, eu não posso deixar de pregar o outro lado, né, de falar a verdade que, olha, se a pessoa não andar segundo o que Deus quer, vai vir o juízo de Deus, né? Então, eu creio que Deus não se agrada quando essa palavra ela é dita por metade. Será que estaria certo seguir uma linha de raciocínio assim, ó? Ó, na futura capital do mundo, o pecado não terá lugar, né? Então nós estamos falando de um novo mundo mesmo, né? E se o pecado não tem lugar ali, não tem espaço, né, nesse novo momento da história da humanidade, é porque em algum momento ele deixou de existir, ele foi aniquilado, né? Ele foi destruído, o perverso foi destruído. Porque se não tem lugar aqui, não tem espaço aqui, é porque aconteceu alguma coisa antes para que ele fosse de fato extinto, né? Aniquilado, né? Então, eu penso que se a gente pensar um pouquinho, não tem mesmo como falar de um novo céu e uma nova terra, onde não tem pecado, onde não tem dor, onde não tem tudo aquilo que a gente sabe que é consequência do pecado, né? Sem entender que num determinado momento tudo isso vai ser aniquilado mesmo, vai ser destruído, né? Que é o juízo de Deus, né? Então, tem que fazer essa decisão rápida, como você tem Justamente enfatizado, né? nessa fala que o senhor falou, desde que faça novos céus e nova terra, onde habita a Justiça. justiça. Então ali, por isso que o pecado não vai ter, Não né? tem mais lá. Tudo aniquilado. Tudo Há uma aniquilado, aniquilação antes, né? tudo novo, tudo. Tudo novo. Muito bem, pastor. E agora aqui na segunda parte, na futura capital do mundo, a adoração não terá fim. Aí a última pergunta, pergunta de número 6. Na Nova Jerusalém será um lugar de constante adoração, é isso? Em alguma medida, aquela comunhão plena perdida lá no Éden será uma realidade lá na Nova Jerusalém? Com certeza, né? Porque as pessoas às vezes imaginam, às vezes perguntam, o que nós vamos fazer no céu? Não é? E daí uns dizem uma coisa, diz outra. Mas o que a Bíblia deixa bem claro, né? Que lá será um lugar de adoração ao Cordeiro. Né? Então, assim, lógico, eu creio, do meu ponto de vista, a Bíblia nos mostra que teremos as nossas atividades. Porém, eu creio que é o reconhecimento do homem, né? E esse reconhecimento vai ser em ato de adoração, né? Então, tudo aquilo que foi perdido lá será reconstituído, né? Assim como um novo céu, uma nova terra, um novo ser humano, né? Transformado para agora, para a glória de Deus e para glorificar a Deus, né? Então, eu creio que será um lugar, como a própria Bíblia descreve, né? Um lugar de muita alegria, muita felicidade. E essa alegria ela será transformada em glorificação a esse Deus, né? Que deu essa oportunidade, no caso, espero que eu esteja, espero que o pastor esteja, espero que o nosso telespectador esteja lá. Todo aquele que aceitou esse plano, né? E que procurou fazer a vontade vai estar lá louvando e adorando a Deus, né? Eu creio que isso será maravilhoso. A gente se encontra lá. A gente se encontra. Com a graça de Com a Deus. graça de Deus. Então, pastor Pedro, obrigado, né? Nós tivemos aí, então, olha, um mundo melhor, nós teremos uma cidade melhor, nós teremos uma casa melhor, nós teremos um corpo melhor e nós teremos um relacionamento melhor, né? Para toda a eternidade se encaixando em tudo isso que Deus nos ministrou através da sua vida. Muitíssimo obrigado. Estamos caminhando hoje para o final, pastor Pedro, mas hoje, como é o final do nosso trimestre, nós vamos fazer uma oração diferente hoje aqui. Nós vamos ter aqui com a gente o pessoal aqui da equipe da TV Promessa RS, Amém. né? É o final de
trimestres, passamos todos juntos e todo mundo aqui, né? O pastor Pedro está fechando esse trimestre aqui com a gente. Muitos outros companheiros passaram aqui, né? Nos auxiliaram, né? E eles sempre do lado de lá. Mas hoje a gente gostaria que os nossos irmãos aí, tanto aqui do Rio Grande do Sul, como de todo o Brasil, aí mundo afora, né? Pudesse conhecer tanto o diretor aqui da TV Promessa RS, que é o Nicolas, como também o Rogério, que faz parte dessa equipe, né? Não temos todos aqui, mas os dois estarão representando essa equipe. E aí eu vou pedir para o pastor Pedro encerrar orando, né? Orando também por vocês que estão aí, a nossa gratidão, mas apresentando também aqui a nossa equipe aqui da TV Promessa RS e fazendo uma oração por eles também. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Queridos irmãos, como nós havíamos dito, estamos aqui com parte da equipe da TV Promessa RS e como nós estamos chegando ao final desse trimestre da lição bíblica, eles estiveram aqui com a gente todas as gravações, aqui do lado de lá, nos bastidores, né, mexendo com toda a parte técnica para que fosse possível chegarmos até vocês com o estudo da lição bíblica. O Nicolas, ele é o diretor da TV Promessa RS. O Rogério faz parte da equipe, tem mais gente. Tem bastante. Né? Tem bastante, a equipe é grande, mas eles estão aqui hoje e nós gostaríamos de pedir ao pastor Pedro, e juntamente com vocês, que orasse por essa equipe. A equipe é grande, mas o Nicolas e o Rogério estarão representando a TV Promessa RS nessa oração, tá bom? Vou pedir a gentileza do pastor Pedro fazer essa oração e vocês, por gentileza, orem conosco. Então, vamos orar. Agradecendo a Deus, né, pela vida desse ministério, né, que está abençoando muito a convenção aí, né? Também pelo estudo que tivemos nesse trimestre, né? Que foi também bênção de Deus, tanto para a igreja como também para o nosso telespectador. Eu creio que trouxe produtividade na vida espiritual, né? De todos que ouviram, né? E muitos que ouvirão. Então estaremos pedindo ainda a graça de Deus, né? Naquilo que Deus tem preparado aí para esse ministério e também para a igreja, né? Vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eterno Deus, bondoso Pai, queremos nesse momento te louvar, Senhor. Deus querido, obrigado, Pai, pela vida do Nicolas, pela vida do Rogério, que aqui representa, Senhor, o Ministério de Comunicação, que está, Senhor, envolvido, Pai, em transmitir, levar, Senhor, a Tua palavra, levar, Senhor, a Tua mensagem, Senhor, através desse canal, Pai. Para que assim, ó Pai querido, o trabalho deles possa ser recompensado por Ti. E que esta palavra, Senhor, também possa alcançar os corações de tantas pessoas que ouvirão, Senhor, esta mensagem. Pai querido, peço que aos demais que fazem parte do Ministério da Comunicação, ó Deus, que as Tuas mãos possam estar sobre cada um, trazendo-lhes, Pai querido, cada dia mais conhecimento, cada dia mais entrosamento, Pai querido, para que assim eles possam proporcionar esta alegria e também trazer a informação da parte da Tua palavra para os nossos telespectadores. Abençoa, Pai, a cada um. Te agradecemos por estudo desse trimestre e que assim, Pai, Tu possa preparar os nossos corações também para receber os próximos estudos. Assim nós Te louvamos e assim nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Pastor Pedro, muitíssimo obrigado. Eu que Deus agradeço. abençoe por ter nos abençoado com o estudo de hoje. Amém. Eu que agradeço. Fico feliz, né, por essa oportunidade e coloco à disposição aí aquilo que a gente puder ajudar. Estamos juntos. Amém. Vamos precisar, né? Amém, bastante. Amém. Nicolas e Rogério, muitíssimo obrigado. Que Deus abençoe. E a todos vocês que estiveram com a gente, que Deus abençoe. Na próxima quinta a gente estaremos aqui de volta com mais uma jornada estudando a nossa lição bíblica. Que Deus abençoe a todos. Muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus. Graças e paz, queridos irmãos, passando aqui para dar uma palavrinha com vocês por dois motivos. O primeiro é agradecer a todos vocês que estiveram conosco durante esses 3 meses estudando a lição que se encerra com o título Assim diz o Senhor. Muitíssimo obrigado a você que prestigiou a TV Promessa RS, estando aqui com a gente durante todo este período aqui na nossa Escola Bíblica do Sul. Este é o primeiro motivo. O segundo motivo é apresentar para vocês
a nova série de lições que estaremos estudando agora nos próximos 3 meses, julho, agosto e setembro. O tema desta lição é Um Povo, Uma Missão, Múltiplas Formas. A nossa gratidão a todos vocês e a nossa fala de engajamento na escola bíblica. Olha, o nosso pessoal aqui da TV Promessa RS sempre engajado para levar esse conteúdo da Escola Bíblica do Sul até você. Ajuda a gente, prestigie, vai sempre compartilhando, vai sempre comentando nos nossos momentos da Escola Bíblica. Comente. E, por gentileza, olha, deixa aí o seu like em todas as programações e também o sininho para que você possa estar sempre informado das nossas programações. Vamos juntos nesta jornada nos próximos 3 meses. Escola Bíblica do Sul, um povo, uma missão, múltiplas formas, contamos com você. Que Deus te abençoe.